é importante que a gente entenda também o conceito de segurança alimentar, que nós vamos ver logo em seguida. E, muito mais do que garantir a oferta de alimentos, seja em quantidade, seja em qualidade, é entender também a contradição que existe entre, de um lado, a superprodução e o superconsumo de alimentos, e, por outro lado, condições como a escassez e a fome. Quando nós falamos em segurança alimentar, é fundamental que a gente entenda que nós estamos falando numa condição que garanta que todas as pessoas tenham acesso a alimentos. Este conceito é assumido pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e que diz que a segurança alimentar e nutricional, enquanto estratégia ou conjunto de ações, deve ser intersetorial e participativa, e consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Um conceito bastante amplo e que deixa claro que a questão da segurança alimentar e nutricional não é uma política que surja de forma isolada, como um projeto de Estado, ou até mesmo como uma visão desta ou daquela comunidade, e que sim está relacionada a uma visão bem mais ampla do que a própria natureza do alimento. E a segurança alimentar, ela dialoga com o modelo de produção e consumo de alimentos, que quando nós observamos de uma maneira bastante simplificada entre o que é uma cadeia produtiva e o que são as relações de mercado, nós estabelecemos dentro deste fluxo de produtores a consumidores, envolvendo um mercado de fatores de produção e um mercado de bens e serviços. Claro que dependendo da própria natureza do alimento, essa cadeia será bem mais complexa. E, do ponto de vista tecnológico, vem a indagação se as determinantes científicas e tecnológicas do mundo globalizado dão conta da segurança alimentar. Então, nos parece claro que, seja do ponto de vista científico ou tecnológico, a nossa capacidade de lidar com a produção de alimentos, atendendo a todos os requisitos necessários, seja do ponto de vista sanitário, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista logístico, do ponto de vista ambiental, nós temos soluções para tudo isso. Entretanto, como vemos, o retrato da fome ainda é muito presente no mundo. Ao mesmo tempo em que nós temos também o retrato da oferta de alimentos em um padrão de qualidade altamente questionado, com uma grande oferta de produtos ultraprocessados, que acaba levando ao surgimento de enfermidades e dentre estas condições mórbidas está a obesidade. Portanto, não é uma questão tecnológica, é uma questão que passa muito pela formulação de políticas públicas e pela criação de uma série de mecanismos para fazer com que essa contradição entre a produção de alimentos e a fome, ela deixe de ser contraditória. Ou seja, que de um lado nós não tenhamos a escassez e de outro lado nós não tenhamos o superconsumo. E aí vem uma questão: se a alimentação traduz de forma talvez a mais dramática a desigualdade social. Bom, difícil dizer que seja a que traduz de forma mais dramática. Eu tenho dúvida se é a minha, mas
é que tudo está muito relacionado. A saúde traduz de forma mais dramática, mas a alimentação, hoje eu considero a alimentação um dos pilares para discutir saúde, né? Mas sim, eu diria que sim, a alimentação traduz de forma muito dramática, né, a questão da desigualdade social. E é muito interessante porque durante muito tempo a gente discutiu que a gente precisava encontrar um modelo de produção agrícola que desse conta da fome do mundo. E tenho receio hoje, vou antecipar até acho que uma discussão que timidamente vamos ter que fazer nessa aula, nesse debate, que é o receio que tenha sido assim o argumento mais importante e mais maldosamente utilizado. Porque depois que a gente saiu correndo atrás de justificar modelos produtivos, de mudar o modelo produtivo para justificar suprir a fome do mundo, a gente alterou radicalmente a forma que a gente produz alimentos, a gente alterou drasticamente o papel dos países na produção de alimentos, a gente mudou as relações campo-cidade e a gente não resolveu a fome do mundo. E a desculpa hoje é que a gente tem que radicalizar mais ainda o modelo atual de produção agrícola para resolver a fome do mundo. E aí, onde é que eu quero aprofundar isso? Que a gente chegou em contrastes muito grandes. Por exemplo, a gente está no período 2014-2016, a gente está com algo em torno de 800 milhões de pessoas subalimentadas. Então, a gente aumentou muito a produção de alimentos, mas a gente está com um percentual de humanidade muito alto. É verdade que, em contrapartida, a prevalência de distribuição crônica, por exemplo, diminuiu 36% nos últimos 20 anos. Então, a gente saiu de um patamar, a gente tem muitas pessoas subalimentadas, mas a gente tirou muita gente da desnutrição crônica. Em contrapartida, então, nós não resolvemos o problema da fome, a gente está com 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Em contrapartida, nos últimos 30 e poucos anos, a prevalência global de obesidade duplicou. Então, teve 100% de aumento na prevalência de obesidade. Ou seja, se a gente não for falar só da obesidade, mas do sobrepeso, a obesidade está alcançando, eu acho que no slide, um universo aí de quase 1 bilhão de pessoas obesas, mas a gente está com quase 3 bilhões de pessoas em sobrepeso. Um texto que saiu ontem, se não estou enganado, no El País, talvez esteja no El País do Brasil, eu vi no El País do Brasil. Ele dizia que, curiosamente, hoje, a principal causa-morte no mundo está ligada à dieta. Dieta não no sentido de fazer dieta no sentido do que eu como. A forma como as pessoas comem está matando, hoje uma das principais causas de morte no mundo. Então, essa causa está associada principalmente à relação, e aí a gente vê que a desigualdade social tem um papel muito grande. O acesso aos bens alimentares de qualidade só está reservado a uma parcela da população, que é a população de maior poder aquisitivo, que está no topo da escala social. Sobra para a população de baixa renda, a população pobre, a população proletária, a população que vende sua força de trabalho para poder sobreviver, sobra para ela o que tem de pior no modelo produtivo que a gente tem. Então aí eu tenho acordo com, quer dizer, eu diria sim, a alimentação traduz de forma muito dramática a desigualdade social. A miséria desses povos é muito grande. E daí eu tenho um elemento para mim que é muito forte, né, que é a principal culpa para mim da fome hoje não está associada a gente
precisar otimizar um modelo agrícola para produzir alimentos. Nós já produzimos alimento com quantidade suficiente. A capacidade produtiva do sistema atual até está além. O problema é produzimos coisas erradas, não precisaríamos produzir, e não nos governos, no modelo socioeconômico que a gente vive hoje, não constroem maneiras de que as populações de baixa renda tenham acesso ao alimento. E como alimento é vida, por isso que eu achei interessante quando li a tua pergunta se ela é traduzida de forma dramática, eu diria que sim, então, porque o alimento é vida, e no momento que eu privo alguém, o privar é uma maldade, porque quando a gente vai, se a gente vai para São Paulo hoje, a gente vai encontrar supermercados cheios. A pandemia do coronavírus mostrou algo interessante no Brasil. Em momento algum nós tivemos escassez de alimento, mas tem muita gente que não pode. Então é um elemento vital, é um elemento necessário para que o ser humano possa estar vivo, mas ele só tem acesso às condições impostas para que ele possa aceder ao mínimo alimentar necessário, não estão dadas. Ele só pode aceder ao alimento se dispõe de dinheiro, de recursos financeiros. Então essa relação da desigualdade é muito grande, porque uma parcela muito grande da população não tem poder de compra para comprar um alimento, algo que é fundamental à sua sobrevivência, à sua vida, né, que é o alimento. Então, retrato muito tempo. É interessante que, se a gente olhar o que era a avaliação de Malthus em relação aos destinos da sociedade humana, de que em algum momento nós seríamos confrontados entre a enorme demanda de alimentos e a nossa capacidade de gerar áreas cultiváveis e gerar alimento em quantidade. Isso foi amplamente superado do ponto de vista científico e tecnológico, mas, vírgula, para uns mais do que para outros, porque também há uma discrepância enorme desse ponto de vista da desigualdade, que é o acesso à terra. Então é um binômio perverso, não é, Luiz? Bom, se a gente vai olhar então nessa questão do crescimento populacional, né, a previsão hoje é que nós só vamos atingir uma estabilização do número de pessoas, tem várias teorias, mas em geral o pessoal tem um consenso lá por 2050, quando a gente atingir algo em torno de 9,5 bilhões de pessoas na Terra. Fala em 9,5 milhões, mas vai chegar a um ponto de estabilização. Então, a gente precisa pensar no acesso ao alimento para todas as pessoas, só que o ideal era pensar que esse acesso ao alimento das pessoas tem que estar organizado de tal forma que as pessoas tenham, na cultura que a gente estava falando da territorialidade, né? Que essas pessoas tenham, em proximidade de onde elas vivem, acesso ao alimento em quantidade e qualidade necessários para a sua subsistência. E não para além disso. Essa é a contrapartida maluca do modelo que a gente viu. As pessoas, quando a gente estava falando há pouco sobre sobrepeso e da obesidade, é porque as pessoas estão comendo, além do que necessitam, de um produto, em alguns casos eu tenho dificuldade de chamar de alimento, de um produto travestido de alimento, que leva a elas não só sobrepeso, como uma série de outras enfermidades associadas à alimentação. Então, o que para mim parece que está claro é que replicar esse modelo para um mundo de 9,5, 11 bilhões de pessoas é suicida. É suicida e a humanidade a humanidade tem que mudar de modelo se ela quer dar conta de alimentar essa população.